Olá, minha gente querida. Hoje eu quero falar com você que é professora, professor, coordenador, orientador, funcionário de escola. Porque eu sei, eu sou um educador há 20 anos e eu sei o que você vive. Eu sei o tipo de pressão, de desempenho que vai te acompanhando ao longo de toda a sua carreira. O espaço escolar é um espaço muito valorizado na nossa cultura, no sentido de ser um formador das nossas melhores mentes, das nossas melhores pessoas que depois vão aportar na sociedade como população economicamente ativa. Então, sobre os ombros de vocês estão as responsabilidades simbólicas de ofertar esse tipo de mão de obra para o mundo. Então, vocês recebem da sociedade esse ônus, né? Recebem da sociedade esse tipo de tensionamento. Isso é um tensionamento que pode parecer invisível, mas que ele constrói, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele constrói um tipo de padecimento, um tipo de cansaço muito específico que tem a ver com questionamentos, às vezes, profundos. Se eu estou fazendo a coisa certa, se o meu trabalho está sendo útil realmente para o mundo, se eu estou me sentindo reconhecida ou reconhecido pelo que eu faço. Toda a atividade docente está sempre se perguntando sobre isso, né? Porque, veja, nós estamos operando e fazendo acontecer o maior espaço de aprendizagem das culturas, como nós conhecemos as culturas sendo organizadas hoje. Quando a gente pensa em aprendizagem, quando a gente pensa em espaço de aprendizagem, a gente poderia pensar em qualquer ponto da cultura, porque a gente aprende o tempo inteiro. Nós somos seres de aprendizagem e nós aprendemos enquanto nós estamos em casa, enquanto nós estamos sozinhos ou acompanhados, enquanto nós estamos felizes ou tristes ou com medo. O tempo inteiro nós estamos aprendendo a lidar com a vida, aprendendo a lidar com o tempo, aprendendo a lidar com o nosso próprio desejo, aprendendo a lidar com os limites e as possibilidades da existência. Mas, por algum motivo, quando a gente pensa nessa palavra aprendizagem, a gente cai imediatamente na imagem da escola. Então, sobre vocês existe essa pressão de serem os menestréis desse lugar de aprendizagem específico, que é o ambiente escolar. E por isso, vocês recebem essa carga, essa sobrecarga, por exemplo, a partir da noção da ementa. Eu preciso cumprir a ementa, eu preciso dar todo o conteúdo, eu preciso achar que os meus estudantes estão aprendendo isso aqui, eu preciso sentir que o conteúdo que eu construo com eles em sala de aula é útil para eles. Eu preciso sentir que as famílias estão satisfeitas com o que eu estou aportando, sobretudo se eu estou numa instituição privada, porque numa instituição privada no Brasil, sobretudo no último século, né, neste século XXI, as famílias estão cada vez mais se colocando numa posição clientelista em relação às escolas, né? Eu pago um serviço e exijo esse serviço como um PROCON. E isso é também uma outra pressão simbólica sobre a saúde mental do professor, né? Então, eu tenho um coletivo de alunos que vem de histórias familiares completamente diferentes, que colocam intenções muito diferentes para cada uma daquelas vidas que estão sentadas ali na cadeira, né? E eu preciso compatibilizar no meu imaginário, na minha cabeça, como o meu trabalho pode servir a todas aquelas expectativas. Gente, é muita pressão que a gente vive no simbólico. Veja que a gente pode não receber diretamente nenhuma fala de nenhum familiar e nem mesmo da coordenação dizendo que a gente precisa melhorar em alguma coisa ou outra. Basta que a gente esteja nesse lugar, dentro de uma escola, que a gente já está sujeito a esse tipo de pressão. E porque a gente está sujeito a esse tipo de pressão, o que acontece com a gente é que a gente sente a nossa saúde mental em muitos momentos se deteriorar.
Então, a gente precisa criar espaços dentro da escola para debater este tipo de construção que às vezes a gente não percebe, não dá espaço para falar sobre o que esse atravessamento faz com o corpo e com a alma da gente, porque é desse jeito que a gente pode ir adoecendo individual e coletivamente dentro da escola. Nós precisamos de espaços para parar e refletir e questionar como a gente tem vivido esse tipo de pressão que é inevitável, inexorável, né, dentro da nossa rotina. A pressão chega de qualquer jeito, mas a forma como podemos lidar com ela, sobretudo coletivamente, isso a gente pode inventar o tempo todo. Isso a gente pode fazer acontecer numa transformação da cultura escolar. O jeito que cada professor e o coletivo de professores, de gestores, de funcionários, de todas as participantes da comunidade escolar, o jeito que essas pessoas se organizam para lidar com esses atravessamentos, com essas pressões, isso pode ser transformado o tempo inteiro. Eu tenho trabalhado com diálogos nas escolas justamente sobre isso. Saúde mental é uma experiência de transformação coletiva. Saúde mental nas escolas não é somente a gente ter um espaço para cuidar e poder existir sendo reconhecido se a gente estiver deprimido, se a gente estiver ansioso, se a gente tiver síndrome do pânico, se a gente tiver com algum tipo de consumo de álcool, por exemplo, passando eh, do ponto, né, que a gente pode estar acometido por alguma compulsão em alguma fase da vida. Não é só a gente reconhecer que a gente é digno de ser reconhecido como bom funcionário, como bom trabalhador, mesmo estando padecendo de alguma coisa da nossa saúde mental. Saúde mental não é só isso. Saúde mental também é isso, também é ter a gente ter direito para poder fazer uma boa terapia, se precisar tomar remédio, não importa como a gente escolha cuidar da nossa saúde mental individual. Mas a saúde mental do ambiente escolar, da cultura escolar, passa pela possibilidade da gente poder conversar como nós lidamos com os atravessamentos que nos chegam pelas pressões de desempenho dos nossos papéis ali dentro. Nós precisamos de tempos em tempos fazer conversas que são nutritivas, conversas em que a gente possa se colocar de verdade com a alma e que não seja um lugar só de reclamação, mas que esses espaços de diálogo possam sendo costurados no sentido de flechas. Para onde a gente vai com isso? O que a gente pode transformar aqui no nosso ambiente com isso? Esse tipo de diálogo é possível de ser construído a qualquer momento no ambiente escolar. É assim que a gente reconhece as nossas dores e faz delas o insumo da nossa própria transformação. É isso, minha gente. A gente se vê sempre por aqui conversando sobre as questões mais delicadas da nossa relação com o trabalho. Um beijo enorme e até sempre.